Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o tranquilismo, né? Um pouquinho sobre o tranquilismo. Para quem não conhece, ele é o Jovem Tranquilão e o Gêmeos Invest reagiu ao fim do mês do Jovem Tranquilão, né? Ele faz e mostra tudo que ele ganhou, tudo que ele gastou e tal. E para quem não é da área da tecnologia, nunca viu o Jovem Tranquilão, eu acompanho ele há muito tempo porque ele viralizou numa época que ele postou alguns vídeos programando deitado, ele fazia lives programando deitado. Não sei nem por que viralizou. Eu também sempre tive esse costume de programar deitado, mas ele viralizou bastante e atualmente ele leva o tranquilismo à frente, tá? Ele tá, eu acho que tá tendo aqui, ó, no ao vivo, um curso de tranquilismo, alguma coisa assim. Porque tá só para membros. Bom, mas beleza. Ele tá fazendo um curso de tranquilismo, pelo que eu vi alguns dias aí. E no LinkedIn ele foca muito e isso está dentro do tranquilismo, que é sempre optar em trabalhar home office, né? Que o trabalho presencial ele chama de bico, né? Você tem que é algo temporário, você tem que se esforçar ao máximo para você conseguir um emprego full home office, porque trabalhos presenciais eles são bicos mesmo se você ganhar o dobro presencial, o triplo presencial. É que a realidade do jovem tranquilão ela é muito diferente de quem trabalha ou vive ou nasceu ou foi criado no interior, né? Ele é lá da capital e lá é um inferno, né? Ele é da capital lá em São Paulo, né? Lá é um inferno para ir trabalhar, né? Para você se locomover, principalmente se for em horário de pico. Caminhos que demorariam 20 minutos, você vai demorar 1, 2 horas. Então, é por isso que ele tem essa mentalidade, acredito eu, tá? E ele é da capital, né? Hoje ele tá vindo para. Ele mora em alguns locais que ele considera interior, mas é longe do interior que nós aqui, que eu, né? Vivi minha vida toda. Que demora. Que eu, particularmente, já trabalhei por mais de 15 anos numa cidade onde eu demorava 5 minutos para ir trabalhar e esses 5 minutos equivalia a atravessar a cidade toda. Eu atravessava a cidade toda e o pior dos cenários era quando pegava o trem, né? O trem corta a cidade, se pegava o trem, aí eu corria o risco de atrasar. Mas mesmo assim daria para dar a volta, sabe? E o tempo seria em média de 5 a 10 minutos para atravessar a cidade. Hoje estou numa cidade um pouco maior, que aí eu sinto essa distância, o quão ruim é, né? De trabalhar presencial, principalmente por custo mesmo, sabe? Você é, pegar gasolina e o preço que tá, óleo que você tem que pôr na moto, pneu que você tem que gastar. Aí você começa a pôr na ponta do lápis o salário, menos esses custos, né? Você já começa a pensar, não. E fora que eu ia de moto e eu tomava muita chuva, não fazia mais sentido mesmo. Eu tive que encontrar um trabalho home office e hoje eu entendo os benefícios, né? E quão bom é trabalhar 100% home office. Mas vamos entrar aqui um pouco no tranquilismo. Quando ele comenta, né, o jovem tranquilão, ele vem aqui e ele está tentando se planejar para ter um ano sabático, né? Que é um ano todo descansando, né? Aí ele tá tentando se preparar para isso e ele tá adiantando as contas dele por um ano, tá tentando de alguma forma adiantar aluguel, adiantar diversas dívidas para ficar um ano de folga.
sabendo que ele, se ele fosse o mínimo organizado, ou se ele não... Na verdade, não é organizado não, pessoal. É questão de mentalidade, tá? Ele leva como tranquilismo, como que você tem que gastar tudo que você tem. Até se ele estiver assistindo esse vídeo, ele me confirma se é isso, porque eu já assisti vários vídeos dele e é isso que eu entendi, tá? Você tem que dever o máximo que você pode. Aí tem alguns sentidos, né, que ele tenta pôr na tese, né? Que ele troca o tempo dele, o tempo de vida, tá? Pelo dinheiro, né? Então, isso daqui que ele tá fazendo, que é adiantando os aluguéis, ou tentando adiantar as dívidas e ficando um ano, na mente dele ele tá adiantando o financeiro, mas comprando tempo, porque o tempo é o algo mais importante que existe na vida de uma pessoa, e esse tempo não tem meio que um preço, entendeu? Então, não, na cabeça dele não faz sentido você trabalhar por muito tempo, acumular um dinheiro, mesmo se for te dar uma renda extra e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. E não faz sentido isso na cabeça dele. Eu acredito que ele não consegue entender que às vezes em 10 anos, ele juntando, e se ele conseguir juntar meio milhão ou 1 milhão de reais, e ele parar, né, com tanta dívida que ele tem, ou com algumas coisas que ele talvez ele desconhece o poder do interior de São Paulo, por exemplo. Que aqui existe casas enormes em cidades bem pequenas que às vezes é R$ 600 o aluguel, né? Que uma internet é R$ 100 e você não precisa ficar saindo. E nessa casa pode ter de tudo ali, né? E, e para fazer uma compra do mês não precisaria gastar tanto igual ele coloca nas dívidas dele aqui. E às vezes ele conseguiria em... Cara, eu acredito... Vamos pegar aqui, ó, uma calculadora de juros composto. Vamos pegar uma simples aqui. Ó, com o valor que ele ganha, ó, vamos assistir só um pouquinho. Tirar, e a água é uns 170. Então, precisaria ganhar um dinheirinho a mais aí, que esse patrocínio a mais da Manual e outro aí do Bitcoin que tá vindo para nós, mais esse da hashtag, talvez dá. Aí dá para manter essa vida de sabático, só descontando aqui os aluguel adiantado que eu tive, né? Aí em junho eu tenho que licenciar esse carro aqui, que vai zoar o documento, mas aí eu posso ficar só com a Maroc licenciada, o dela vai até outubro. Aí em novembro tem que ver o que faz. Mas é mais ou menos essa ideia, né? Então, se o YouTube crescer também, me ajuda aí, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, indica pras pessoas o canal do Jovem Tranquilão, que é o brasileiro que gasta publicamente. Os investidores investem publicamente. Eu não, eu gasto publicamente dinheiro aqui, que é o que eu tenho a acrescentar, né? Então, nesse mês aqui, né? Foi uma sequência muito boa de mês. 111 mil, né? No mês passado, 112. Caralho, hein? Quem dera todo mês fosse assim. Ô, banco, libera mais crédito pra mim aí. Ainda é o crédito. E ele usou dinheiro de empréstimo, cara, para adiantar o aluguel. É algo muito louco, muito louco. Essas coisas que ele acha que tá certo. Eu não consigo entender de verdade, assim, o pensamento do tranquilismo. You, just you, building your app on Base 44. Exemplo aqui básico, pessoal. Vamos supor que o salário de um desenvolvedor igual a ele, mais o YouTube, mais algumas coisas, hoje ele deve ganhar aproximadamente. Eu não sei se é isso que tá ali, mas eu vou pôr baixo ainda aqui, tá? 15 mil. Se ele vier para um interior aqui de São Paulo, pagar 1.000 de aluguel, ainda ele não vai comprar uma casa, mas daqui poderia já ser um financiamento de uma casa, tá? Aqui no interior de São Paulo dá tranquilamente para financiar com esse valor e casas boas, assim, tá? Mas vou por aluguel e uma casa de R$ 1.000 no aluguel aqui no interior é uma casa média, tá? Uma casa média. Não é uma casa igual ele mostra, que tem piscina, essas coisas. Mas vou por 1.000.
porque aí seria para economizar, para ele conseguir se aposentar o mais rápido possível e ele não precisar mais trabalhar, porque esse é o maior sonho da vida dele. Se você depois pegar esse vídeo, eu vou pôr os 2 vídeos, tá? Vou pôr o vídeo do Gêmeos Invest, vou pôr o canal do Tranquilão na descrição do vídeo. Você vai ver que o maior sonho dele é não trabalhar, né? Então, vamos fazer um plano rapidinho aqui, ó. Então, vamos supor que ele se esforce e mantenha um padrão por... Eu vou por 8 anos, tá? Por 8 anos, desse jeito que eu vou mostrar, ó. Então, R$1.000 de aluguel. Então, eu vou zerar tudo, por 1.000 aqui, 1.000 mais, vou por 2.000 de compra mensal, ó, 2.000 de compra mensal, mais internet, água, luz, por mais 500, tá? Vou pôr de diversão aqui, vou pôr 1.500 para ele. Nossa, o que eu fiz? Nossa, 1.000 do aluguel, mais 1.500 de diversão, mais 2.000 de compra e mais 500. Então, daria 5.000, tá? Então, vamos supor que ele sobrevive aqui no interior com R$5.000. Vamos pôr mais 2 aqui, só para de alguns outros custos, tá? Então, 7.000. O médio dele, ó, 15.000 menos 7.000, ó, sobraria 8. Olha que loucura, ó. Então, pega os 8 aqui e põe que ele vai investir durante 8 anos, tá? Uma taxa de juros de 1% mensal. E ele guarda esses 8.000 por mês. Não tô pondo ainda 13º, tá, pessoal? Mas olha o valor que daria. Ó, dá um valor de 1.300.000. Ele, então, em 8 anos, ele consegue ter esse valor, né, de 1.300.000. E aí, se a gente pôr esse 1.300.000 aqui, ó, ele consegue... aí tira essa parte aqui e põe só um mês aqui, só para ver quanto que ele já teria de rendimento aqui, ó. Então, em 8 meses, ó, ele já teria 13.000 reais caindo na conta dele sem ele fazer nada. Tá vendo como em 8 anos ele resolve e ele nunca mais precisa trabalhar? Porque aí ele consegue, às vezes, viver com os mesmos 8 lá, né? Ó, ele consegue viver com os 8.000, com 7, 8.000, e ainda sobra 5 todo mês para ele ir reinvestindo, para o dinheiro dele não desvalorizar, né? Para ele não perder para a inflação, tá? Mas é uma ideia, espero que, quem sabe ele não assiste esse vídeo. Eu sempre quis falar isso para ele, tá? Mas nunca gravei. Agora que eu tô começando aqui com esses tipos de vídeo, resolvi gravar aqui e mostrar para ele que tem solução. Em pouco tempo ele consegue resolver para sempre o problema dele. E o maior problema, se você acompanha ele, você sabe que o maior problema dele é trabalhar, tá? Que ele detesta, ele acha que é a pior coisa do mundo é trabalhar. E aqui tá a solução para ele, tá? Então, tamo junto, até a próxima, pessoal.